salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo desse domingão, dia 8 de dezembro. Chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like e vambora pra cima para mais um dia de guerra, mais um dia de chips. Hoje, sabadão, eu iria trabalhar aqui, ó, no jogo do Everton e Liverpool, foi adiado devido ao mau tempo. O jogo era agora 9h30, ia começar agora, mas agora vamos trabalhar só a partir das 11 da manhã. Então, nesse intervalo do jogo das 9h30 para as 11, resolvi gravar o vídeo para tarde eu ficar já desocupado, tá beleza? Então vamos embora lá, sem muitas delongas. Se você escutar algum barulho aí é porque tem alguns software aberto aqui, quando sai gol aqui nas strings, acaba fazendo alguns barulhos. Então vamos embora lá que tem muita tip, então vamos embora sem muita conversa fiada. Vamos iniciar os trabalhos aqui às 8h30 da manhã, onde vai ter o jogo da Fiorentina e o Cagliari às 8h30 da manhã na rodada 15 da Série A da Itália. Ó, Fiorentina em quarto colocado com 28 pontos, vem de 4 vitórias consecutivas. Teve um jogo adiado aqui com a Inter de Milão. Vai enfrentar aqui o Cagliari, que está em 13º colocado com 14 pontos. Os últimos 5 jogos só venceu um, vinha de 2 empates e 2 derrotas. A Fiorentina vem muito bem, principalmente dentro de casa. Vem numa race muito boa. E pra mim aqui é Fiorentina para vencer o Cagliari. Vamos para a Premier League. Premier League vai ter um jogo bem interessante às 11 horas da manhã. Vai ter o Fulham e o Arsenal. O Arsenal em terceiro colocado com 28 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas e vai enfrentar o Fulham, que está em sexto colocado com 22 pontos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Dentro de casa o Fulham ganhou 3 e perdeu 2. Fora de casa o Arsenal ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. O último confronto entre eles aqui, o Fulham ganhou de 2-1 e outro jogo 2-2. A odd está pagando aqui no momento 1,57 para o Arsenal e 5 para o Fulham. Acredito sim que o Arsenal é favorito. O Arsenal é um time melhor que o Fulham, mas o Fulham dentro de casa é um time enjoado. É um time que dá trabalho e geralmente quando se enfrentam dá muito trabalho para o Arsenal, tanto fora como dentro de casa. Então, apesar de eu acreditar no favoritismo do Arsenal, eu acho essa odd bem amassada. Essa odd devia estar bem mais alta. E para mim aqui é um jogo para gols, um jogo para ambas marcas, um jogo para over 2,5 gols. Previamente, para esse jogo vou preferir ficar na linha de gols. Ao vivo, se o Arsenal estiver muito bem, dominando o jogo, com chance de gols, aí a gente tenta pegar esse back Arsenal. Mas previamente vou ficar para a linha de gols entre Fulham e Arsenal às 11 horas da manhã. Outro jogo bem interessante, também às 11 horas da manhã, vai ter o jogo do Leicester e o Brighton. O Brighton em quinto colocado com 23 pontos, são 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, está 2 jogos sem vencer. Vai enfrentar o Leicester, que está na parte de baixo da tabela, em 16º colocado com 13 pontos, ganhou apenas um dos últimos 5 jogos. Odd está pagando no momento 4,75 para o Leicester e 1,70, 1,75 para o Brighton. As casas dando um grande favoritismo para o Brighton. É outro jogo que eu acredito que o time visitante é favorito para o jogo. Mas o Leicester, apesar de não ter bons resultados, mas é um time que sempre vem marcando gols. Sempre vem marcando o seu golzinho, sempre vem dando trabalho. Então vou ficar aqui para a linha de ambas marcam entre Leicester e Brighton. Claro, você vai tentar trabalhar ali num bilhete pronto, você vai colocar somente o over 1,5. Mas vou preferir ficar no ambas marcam entre Leicester e Brighton. Vamos para a Espanha, La Liga. Ao meio-dia 15 vai ter Atlético de Bilbao e o Villarreal. Ao meio-dia 15, o Atlético Bilbao, que é o quarto colocado, vem de 3 vitórias consecutivas e 2 empates, 5 jogos de invencibilidade. E o último jogo, uma bela vitória diante do Real Madrid de 2-1, poderia ter ganhado até demais. Villarreal em quinto colocado com 26 pontos, são 3 empates e 2 vitórias. Está invicto dos últimos 5, mas está 2 jogos sem vencer. Odd tá pegando, vamos para hoje não, vamos logo aqui no confronto entre eles. Último jogo na casa do Bilbao 1-1, outro jogo Bilbao ganhou de 3-2 e aqui em 23 o Villarreal ganhou de 5-1. Mas o jogo é com mando de campo do Bilbao e aqui eu acredito que o Bilbao seja favorito diante do Villarreal. Aqui ao vivo dá para você pegar um Lei Villarreal, um back Atlético de Bilbao se ele estiver muito bem no jogo, mas quero trabalhar a favor do Atlético de Bilbao ao meio-dia 15 na La Liga da Espanha. Vai rolar um clássico aqui na Inglaterra, a 1h15 da tarde, vai ter Tottenham e Chelsea, a 1h30 da tarde.
O Chelsea, vice-líder do campeonato com 28 pontos, vem bem, invicto dos últimos 5 jogos e vem jogando bem. São 3 vitórias consecutivas e o último jogo meteu 5 no Southampton fora de casa. O Tottenham é um time que é um time bom, em 10º colocado com 20 pontos. Um time que oscila demais, cara. O Tottenham, ele não passa confiança dentro de casa, ele não passa confiança fora de casa. Dos últimos 5 jogos ganhou só 2, tá 2 jogos sem vencer. O último jogo perdeu fora de casa para o Bournemouth, que era favorito, o Tottenham. 3,30 para o Tottenham e 2 para o Chelsea. Outro jogo aqui que eu acho que o visitante é favorito, mas é outro jogo que eu vou pender para a linha de gols, para ambas marcam, para o over 2,5, para um bilhete pronto. Eu aconselho baixar essa linha para o over 1,5, mas acredito num jogo para gols entre Tottenham e Chelsea a 1h30 da tarde. Vou deixar os jogos do Campeonato Brasileiro por último. Vamos logo aqui para um clássico aqui na Itália. Napoli e Lazio. E se enfrentaram agora no meio da semana pela Copa e a Lazio eliminou o Napoli. Mas o jogo era com mando de campo da Lazio. Agora o jogo é com mando de campo do Napoli, que é o vice-líder do campeonato, com 32 pontos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. A Lazio, 5º colocado. São 4 vitórias consecutivas e o último jogo perdeu para o Parma de 3-1. Odd pagando 1,85 e 4,50 para Lazio. E novamente vou trabalhar em um jogo para gols. 2 times muito bom, principalmente do meio para frente ali. E acredito muito também no jogo para ambas marcam, para over 2,5. Novamente vou trabalhar na linha de gols para esse clássico entre Napoli e Lazio. No meio da semana, a Lazio ganhou de 3-1, se não me falha a memória. Outro joguinho aqui para acabar os jogos do Campeonato Europeu. Às 5 horas da tarde vai ter Atlético de Madrid e Sevilha. Atlético de Madrid, 3º colocado com 32 pontos, são 4 vitórias consecutivas, vai enfrentar o Sevilha, que sempre briga aqui do meio para baixo da tabela, né? Com 19 pontos, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ó, se a gente for pegar aqui o Atlético de Madrid, cara, sinceramente, eu não entendo essas odds do Atlético de Madrid de 1,30, 1,20, 1,15, eu não entendo. Porque o Atlético de Madrid ganha os jogos, tem bons resultados, cara, mas é uma luta pra ganhar, é um sofrimento, uma dificuldade que eu não sei como é que... Eu não entendo essas odds do Atlético de Madrid. Eu acho que mais pelos resultados. Se for pegar aqui os resultados do Atlético de Madrid, tem bons resultados, ó. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mas o problema é como acontecem essas vitórias. É uma dificuldade, é um sofrimento... O time joga mal. Cara, eu não entendo essas odds tão baixas pro Atlético de Madrid. Mas vamos lá. Eu acredito que seja favorito para o jogo. Agora, cara, a 1,38 contra o Sevilha. O Sevilha não vem muito bem. Vamos pegar aqui fora de casa. Ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O último confronto entre eles, o Sevilha ganhou de 1-0. Outro jogo, o Atlético ganhou de 1-0. Outro jogo, o Atlético ganhou de 1-0. Outro jogo, 1-1. Só tem um jogo aqui que o Atlético ganhou de 6-1, mas é um ponto fora da curva. Mas se você for botar a ponta na cabeça, ó, empate, resultado de 1-0, FC Villa ganhou. Então assim, não tem todo esse favoritismo por Atlético de Madrid. Então, eu acredito que seja favorito, mas, claro, com a odd bem mais alta do que tem aqui no momento. Tá ok? Eu vou deixar Atlético para vencer, mas para mim a odd 1,80 para cima. Eu não vejo essa odd de 1,30 para o Atlético de Madrid. Vamos aqui agora, rapaziada, para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui tem ainda briga por rebaixamento, tem briga pelo título, apesar de eu achar que o título tá 99,9% na mão do Botafogo, tá ok? E tem briga pela Sul-Americana ainda, pré-Libertadores, então eu coloquei os times que eu acho que dá para brigar alguma coisa. Eu deixei aqui fora o jogo do Vasco. O Vasco vai jogar fora de casa. O Vasco jogando em casa já é ruim, jogando fora. Então vamos embora lá. Vou tentar passar o beabá pra vocês aqui, do que pra não ficar muito grande, mas que dê pra você entender. Tem um jogo aqui bem interessante. Vamos aqui pra um joguinho que é bem interessante. 2 times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Aqui quem briga por rebaixamento, Atlético Mineiro, com a porcentagem bem pequena de cair. O Fluminense também com a porcentagem pequena de cair. O Atlético Paranaense e o Bragantino. Mas os 4 têm chance de cair, tá ok? O Atlético Paranaense eu acho que se enrolou, porque o Atlético Paranaense perdeu pro Bragantino dentro de casa a última rodada, tá ok? Então aqui o Atlético Paranaense precisa vencer o Atlético Mineiro.
E o Atlético Mineiro precisa vencer, porque se o Bragantino vence, se o Atlético vence, se o Fluminense vence, quem cai para a segunda divisão é o Atlético Mineiro. Vamos lá, claro que tem a questão de desempate ali por vitória, mas eu falando básico para vocês, ok? Então um jogo que o Atlético Paranaense se enrolou. Por quê? O Atlético Mineiro tá, acho que 12, 14 jogos que não vence. Demitiu o Milito, perdeu agora a Copa Libertadores para o Botafogo com um jogador a mais o jogo inteiro. E parece que quem tava com jogador a menos era o Atlético Mineiro. Então vamos embora lá. O Atlético Mineiro, ó, 14º com 44, 5 jogos sem vencer. Se a gente abrir é bem mais, parece que é 14 jogos. Atlético Paranaense é o primeiro time fora, 16º com 42, tá 3 jogos sem vencer. Dentro de casa, o Atlético Mineiro, cara, o time não vence nem dentro de casa, cara. Atlético Paranaense, fora de casa. Então aqui é a chamada briga de foice no escuro. Odd 2,15 para o Atlético Mineiro e 3,60 para o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro vai jogar dentro de casa. Eu acho assim que quando acaba demitindo o técnico, o time acaba tendo um gás a mais, entendeu? O time, porque assim, quando não dá mais, quando o jogador não quer mais o técnico, não adianta. Então eu acho assim, claro que o time do Atlético é um time melhor que o Atlético Paranaense, mas não tá demonstrando isso dentro de campo. Mas pra mim aqui, o Atlético Mineiro ganha ou empata esse jogo, porque precisa dar uma resposta para sua torcida. Se perder, eu acho que pode ficar feio. Eu acho que não cai, porque eu acho que o Fluminense não ganha do Palmeiras, mas eu acredito aqui que o Atlético Mineiro vence o jogo e vai ficar meio feio pro Cap, ó. Não queria que caísse, mas eu acho que vai ficar feio. Mas eu vou deixar aqui Atlético Mineiro com empate, a odd tá interessante, dá pra pegar empate e anular a aposta. Vamos aqui, Bahia e Atlético Goianiense. Bahia e Atlético Goianiense, aqui todos os jogos às 4 horas da tarde. Ó, o Bahia tá brigando diretamente aqui com uma vaga com o Corinthians, que é a sétima. Na verdade, a briga do Bahia é com o Cruzeiro, porque o Bahia praticamente pode ficar frio se o Cruzeiro ganhar e ele perder, né? Perder aqui a pré-Libertadores. O Corinthians já tá garantido. O que pode acontecer é o Bahia passar o Cruzeiro, porque tem um saldo de gol grande aqui, mas o Corinthians já tá garantido na pré-Libertadores, então o Bahia precisa garantir o dele. Porque se o Cruzeiro vence e o Bahia empata, ele fica 51, e aqui se o Cruzeiro ganhar, vai 52, passa, toma pré-Libertadores do Bahia. O que é muito importante pelo investimento do Bahia. Bahia, dos últimos 5 jogos em casa, 4 derrotas e empate. Atlético Goianiense já rebaixado, já vai só cumprir tabela. Já teve jogador também que já saiu de férias e etc. Então aqui, cara, é um jogo pro Bahia nem pensar. É o Bahia vencer o jogo. Não tem esse negócio de empatar, não pensar em empatar, é vencer um jogo, o time que já tá rebaixado há muito tempo, tem jogador que já saiu de férias, então é Bahia para jogar a vida contra o Atlético Goianiense às 4 horas da tarde. Tem um jogo aqui do campeão brasileiro, vamos dizer assim, Bahia vai jogar com São Paulo. Bahia não, Botafogo vai jogar com São Paulo. Botafogo aqui só precisa de um empate. Aqui é o seguinte, o Botafogo perdendo o jogo e o Palmeiras não ganhando, ele já é campeão também. Então praticamente 90% dos cenários é Botafogo campeão. Então o Botafogo só precisa empatar. Vai jogar com São Paulo, que está aqui em sexto colocado, já confirmado na Libertadores do próximo ano. Então assim, São Paulo vai só cumprir tabela. E claro, São Paulo vai botar a garotada para jogar, tá ok? Já vai dar férias pra galera. Não, o mais impressionante que eu vejo é o técnico do São Paulo dar uma entrevista e dizer que vai poupar os jogadores para a última rodada. O cara vai poupar os jogadores na última rodada pra quê, cara? Eu vou poupar os jogadores. É a última rodada, compadre. Não precisa poupar ninguém, não. Pô, do jogo os caras vão sair de férias. Mas ficou tão na cara que é tipo assim, porra, o Palmeiras, se nós ganha do Botafogo e o Palmeiras ganha do Fluminense, o Palmeiras pode ser campeão e nosso rival, nós não quer ver nosso rival vencer. Entendeu? Olha o nível do futebol brasileiro. Então os caras praticamente deu férias pra galera, já vai entrar a garotada, reserva e etc. Mas aqui, cara, é Botafogo pra vencer, não tem muita. Se o São Paulo fosse com o time titular, o Botafogo ainda era favorito, ainda mais reserva. Então é Botafogo pra vencer, não tem como. Ito, mas o Botafogo joga pelo empate. Cara, o Botafogo, se o São Paulo não abrir, pega uma sacolada, ok? Ito, mas o São Paulo pode ganhar do Botafogo. Pode, futebol tem disso. Mas se o São Paulo aqui com o time de garotada ganhar do Botafogo dentro de casa, aqui é a zebra do ano.
é a zebra do ano. Então é muito difícil isso acontecer. A probabilidade é pouquíssima. Tanto que a odd do São Paulo tá 11, eu acho que é até baixa, tá até mais alta. Mas é Botafogo para vencer o São Paulo. Vai ter aqui Flamengo e Vitória, a despedida do Gabigol. Botafogo, o Flamengo já aqui, ó, terceiro colocado, já garantido na Libertadores. O Vitória aqui pode chegar a 49 pontos, pode só passar o Vasco aqui, mas vai ficar aqui na Sul-Americana também. Então é um jogo meramente para cumprir tabela e é Flamengo para vencer. Despedida do Gabigol ali, etc. O Gabigol provavelmente vai pro Cruzeiro. Então é Flamengo para vencer o Vitória sem muita lenga-lenga. Jogo muito importante também aqui, o jogo também que pode decidir o campeão brasileiro e pode decidir também o Fluminense cair para a segunda divisão, também às 4 horas da tarde. Palmeiras aqui, o que ele pode fazer? Ganhar e chegar a 76 pontos, empata com o Botafogo precisa perder e o Palmeiras seria campeão pelo número de vitórias, ficaria com 23 vitórias e o Botafogo com 23. Eu acho pouquíssimo provável que o Botafogo perca. O Palmeiras ganhar, pode acontecer. Mas o Fluminense aqui também precisa, pelo menos, de um empate e torcer aqui pro Bragantino. Pro Bragantino e o Atlético Paranaense não vencer. Ok? Porque se o Palmeiras vence, ele fica com 43. Vamos supor que o Atlético Paranaense vence o Atlético Mineiro. Chega a 45, passa dele. Ele já vem para 16º. O Bragantino ganha. Que o Bragantino vai jogar com o Criciúma. O Criciúma deu até férias para os jogadores. Então o Criciúma chegaria a 44. Então o Bragantino sairia e o Fluminense ficaria aqui em 17º e cairia. Entendeu? Então a odd pagando pro Palmeiras 1,57 pro Fluminense. Cara, eu tive assistindo o jogo do Fluminense agora que ele jogou com o Cuiabá. Nossa senhora, cara, como o time joga ruim. Como o time joga futebol ruim igual esse Fluminense. Meu Jesus, como é que dá desse jeito? Mas aqui eu acredito que o Palmeiras vence o jogo. Ah, o Palmeiras vai meter 4, 5, 8. Não, vai ser jogo fácil não. Tem Keno pela ponta ali, tem Cano que fede a gol. Por mais que não tenha uma temporada boa, tá não sei quantos jogos que não marca, mas o Cano fede a gol. E o Palmeiras adora tomar um gol também, impressionante. Mas aqui eu creio que o Palmeiras vence o Fluminense. O outro jogo também pode decidir o Campeonato Brasileiro, Bragantino e Criciúma. Como eu falei pra vocês aqui, ó, o Bragantino tá dentro da zona de rebaixamento. O Criciúma já caiu. E aqui o Criciúma já deu até férias pros jogadores. Vai botar a garotada, vai entrar ali sub-20, sub-23, alguns reservas que não jogaram. Então é só cumprir tabela. Claro que sempre rola aquela malinha branca, né? Nunca é demais. Então aqui o Bragantino, ele precisa. Se ele empatar, não é boa coisa, porque ele chega a 42 pontos e ele tem um saldo de gol menos que o Atlético Mineiro, menos que o Atlético Paranaense. Então ele tem que vencer. O Bragantino, ele não pode pensar em empatar. É vencer o Criciúma, que vai com time reserva, com time sub-25, sub-23. Então é Bragantino para vencer. A casa vai estar cheia. Não pode vacilar e é Bragantino para vencer. Claro que a odd tá bem baixa também, né? Faz aí a sua dupla, a sua tripla, nada mais que isso. Cara, Ayrton, uma tripla boa pra ir. Cara, ó, uma tripla não, porque a odd não tá interessante. Eu pegaria, ó. O Bahia precisa vencer o Atlético Goianiense para se garantir na pré-Libertadores. O Botafogo precisa vencer para ser campeão. Eu pegaria o Bragantino para vencer o Criciúma. Era uma tripla boa. Se você quiser colocar Palmeiras também, uma boa. Então pegaria os times realmente que precisam de vitória, né, para ter alguma coisa, ou para sair do rebaixamento, ou para pré-Libertadores, ou para ser campeão. Eu pegaria essa quadrazinha aí, beleza? Claro que aqui dá para você fazer outra. Dá para pegar Bilbao com empate, 1,5 no Arsenal, 1,5 no Leicester. Faz a dupla, faz a tripla, nada mais que isso, tá beleza? Suave, muitos jogos. O vídeo ficou um pouco grande, mas a gente tentou explicar resumidamente o que vai acontecer nessa última rodada. E claro, a gente vai estar acompanhando, tentando trabalhar da melhor forma aí, beleza? Tamo junto, até a próxima.